A nossa irmã Silva Almeida, do Rio de Janeiro, e a Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, apresentaram um programa simplesmente excepcional. A vida no mundo espiritual, estudando o livro do Nosso Lar, obra do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma história simplesmente imperdível. É que a nossa irmã Silva Almeida está fazendo uma viagem em toda a estrutura do livro Nosso Lar. E o episódio de hoje é exatamente a vida no mundo espiritual. Trabalho imperdível. Mas antes de entrar no programa, eu queria lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina. Por isso você encontra aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e outras obras espíritas que atendem às suas necessidades. Queremos agradecer pela sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo e vamos ao programa. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Olá, queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que iniciamos mais um programa pela nossa querida Web Rádio Estação da Luz de Natal. Hoje estamos com o nosso programa A Vida no Mundo Espiritual, o estudo das obras de André Luiz. E nós estamos estudando o livro Nosso Lar, ok? Bom, nós já temos aqui os nossos queridos companheiros, né, de estudos dessa tarde, e vamos então começar por dar uma boa tarde a todas, né?
Temos a nossa querida Temos alguma dificuldade aqui que não estamos conseguindo mostrar. Ah, sim, conseguimos agora. Que ótimo. Arlene, minha querida, boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. Temos a nossa Vera Parente. Sim, Vera, boa tarde, querida. Obrigada por estar aqui conosco. Lúcia Pelon. Boa tarde, Lúcia. Karina, boa tarde, Karina. Obrigada por estar aqui conosco. Ângela Coutinho, obrigada, Ângela. Boa tarde para você também, querida. Elizabeth Aguiar, boa tarde, Elizabeth. Obrigada por estar aqui conosco, querida. Alessandra Oliveira, boa tarde, querida. Obrigada por estar aqui estudando conosco. Maria Cláudia, obrigada, Claudinha. Maria Eduarda, boa tarde, querida. Obrigada por estar aqui conosco. E Arlene, que Deus ilumine o nosso estudo. Com certeza, querida, que Deus ilumine o nosso estudo, que cada vez possamos aprender mais, não é? Muito bom. Então, minhas queridas, eu queria aproveitar o momento, então, vocês sabem, né? Com uma prece. Todos os nossos trabalhos aqui na nossa web rádio, todos os nossos trabalhos espíritas. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para convidar a todos para se unirem a mim nesta prece, pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem, que nos orientem, que nos ajudem na realização deste trabalho, ok? Então, vamos todos... amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos realizar este trabalhinho da forma como o plano espiritual superior planejou, deseja que seja realizado. Que tenhamos todos uma sintonia com os nossos queridos amigos, para que tudo se faça da forma como Deus, Jesus e os amigos espirituais desejam. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, Jesus e de toda a espiritualidade maior aqui presente, está então aberto nosso programa pela Web Rádio Estação da Luz de Natal, A Vida no Mundo Espiritual, o estudo das obras de André Luiz, estudo do livro Nosso Lar, ok? Bem, temos a nossa querida Bia, que chegou agora também. Obrigada, Bia, boa tarde. Então, nós estamos, o capítulo que vamos ver hoje é o capítulo 12, que vai falar do umbral, não é? Mas, como sempre fazemos, vamos fazer uma rápida recapitulação do que foi visto na semana passada. Nos falou do seguinte, disse: como nosso lar, existem incontáveis outras colônias espirituais. Olha que interessante, né? Normalmente, nós espíritas falamos só em nosso lar, nosso lar, nosso lar, né? Mas não existe apenas nosso lar. Existem incontáveis, inúmeras colônias espirituais, né? É citada a colônia de Alvorada Nova, que é vizinha do nosso lar. E preparam-se, no nosso lar, preparam-se reencarnações após proveitosos aprendizados para as futuras tarefas planetárias, né? Então, de uma forma geral, foi isso que nós vimos no capítulo anterior, quando foi dado o título, né, de Notícias do Plano, ok? E hoje nós vamos falar do umbral,
que nós espíritas falamos tanto, né? E André Luiz, então, nos fala desse espaço, dessa região do plano espiritual, intitulada umbral. Então, aqueles que estão acompanhando aí com o seu livrinho, abram, por favor, no capítulo 12, o umbral, ok? Então, vamos lá. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. Nós sabemos, a gente vai ver ao longo do estudo das obras de André Luiz, que André Luiz ele manifesta sempre uma curiosidade muito positiva a respeito de tudo que ele encontra na vida espiritual. E isso, de uma certa forma, é muito bom, porque depois ele nos relata, né? Ele nos relata em suas obras. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conheci apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias, né? Então, André Luiz está falando aqui, ele não teve grande ligação, né? Não tinha muita religiosidade, na verdade, nem era muito ligado a qualquer questão religiosa, seguia alguns preceitos da religião dominante por uma questão de formalismo, mas não que ele fosse um homem religioso, um homem de fé. Então, ele diz que nunca ouvira falar, que estava cheio de curiosidade, porque ele nunca ouvira falar do umbral, não sabia o que era. Ele conhecia apenas inferno e de saber do que se tratava, né? Opa! Estou tentando aqui dar uma boa tarde para a Luísa, mas está um pouquinho confuso aqui. Boa tarde por estar. Obrigada por estar conosco. Boa tarde. Então, vamos continuar, né? André, com a sua... Ok? Eu quero falar com os nossos queridos ouvintes que estamos tendo algum tipo de intermitência no nosso sinal da internet. Espero que ela não nos... Acreditamos, né? O tempo está meio ruim, acreditamos que seja por isso que a internet esteja dando essas intercorrências, né? Mas vamos torcer para que tudo fique bem, que a gente consiga levar o programa até o final, né? Nossa querida Consuelo está conosco também. Boa tarde, querida. Que bom, né? Estamos aqui mais uma vez. Esperemos que não trave a nossa internet, né? Com certeza. Bom, então vamos continuar. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Ou seja, tão logo ele encontrou Lísias, já foi logo perguntando, né? Lísias ouviu-me atencioso e replicou. Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Foi ótimo, Lísias, ter falado isso, né? Muito engraçado, né? Ele dizendo justamente que André queria saber sobre o umbral, e ele disse, mas você esteve lá tanto tempo e não sabe, né? E não conhece? Aí era bem engraçado, né? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Né? Umbral, continuou Lísias, né? Solícito. Começa, preste atenção, começa na crosta terrestre. Na crosta terrestre.
é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões e desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Gente, olha que coisa interessantíssima que Lísias está nos dizendo aqui. André Luiz pergunta sobre o umbral. Ele não sabe o que é. E aí Lísias, né, com aquele jeitinho, como você não sabe, passou lá tanto tempo? E aí André lembra do que ele efetivamente vivenciou no umbral, e lembra assim, até com arrepios de horror. E aí Lísias explica o seguinte: quando nós reencarnamos, né, quando nós estamos nos preparando para reencarnar, nós fazemos todos os planos, né? Nós temos o objetivo maior, nós sabemos que somos espíritos, o objetivo maior da nossa encarnação é a nossa evolução. É aprendermos a praticar o bem, é deixar de lado os nossos defeitos, as nossas más tendências e buscarmos cultivar virtudes. Esse é sempre o objetivo primordial da nossa encarnação. No entanto, a grande maioria de nós, quando chega aqui na matéria, esquece, né? Esquece que está aqui para se aprimorar espiritualmente e valoriza muito mais a vida da matéria, os gozos, os prazeres materiais, do que valoriza o trabalho de burilamento do seu espírito. E aí muitas pessoas nem se preocupam com a parte espiritual, muitas pessoas cometem erros e iniquidades em nome de maiores haveres materiais, de maior posição, né? Em nome encarna, fica nesta região, que é a região que começa, como disse Lísias, na crosta terrestre. Ou seja, fica ainda preso aqui na crosta terrestre, nessa região nevoenta, não é? De indecisão. Por quê? Porque esse espírito não se ligou ainda às superiores e ainda está extremamente apegado à matéria. Então, ele fica aqui, né? Ele fica entre a crosta, a vida material e a vida espiritual. Então, o umbral é justamente esse intervalo, né? Entre o plano material, entre a vida na matéria e a vida espiritual mais elevada. E nós sabemos que muitas das estão situadas no próprio umbral, mas que não é todo espírito que, ao desencarnar, vai diretamente para essas colônias, onde ele irá receber tratamento médico, onde ele irá receber orientação, estudar e trabalhar.
ficam muitas vezes vagando nessa zona intermediária até que se decidam por pedir ajuda e se arrependam e desejem sair daquela situação, né? Então, a situação de estar no umbral, ficar no umbral após o desencarne, nós vimos aqui, depende exclusivamente de nós mesmos, do nosso comportamento. Por isso é tão importante, eu sempre digo, é tão importante que nós busquemos utilizar cada minuto da nossa encarnação para trabalhar o nosso espírito, para fazer a nossa reforma íntima, nos tornarmos pessoas melhores, mais espiritualizadas, mais amorosas, mais compreensivas, aprendermos a perdoar, a compreender, deixar de lado o orgulho, a vaidade, os melindres, o egoísmo, tudo isso que nos coloca numa faixa vibratória inferior. Nessa zona nevoenta e de tormentos que se chamam umbral. Até que nós tenhamos nos conscientizado de que nós precisamos realmente nos reformular, né? E aí a gente pergunta, o que adianta tanto orgulho, tanta vaidade, tanto mau humor, não é? Tanta prepotência, tanto melindre aqui na matéria, né? Que é um período curtíssimo da nossa existência, para depois, então, passar anos, talvez séculos, em tristeza e sofrimento nessa zona nevoenta que é o umbral, né? Então, é melhor que nós aproveitemos o tempo que temos agora aqui, com o conhecimento espírita que estamos adquirindo, para nos burilar, para eliminar todas as nossas más tendências, para que quando chegar o momento espiritual, que nós passemos pelo umbral rapidamente em direção a uma colônia e que não fiquemos estacionados, como ocorreu com André Luiz, que ali ficou durante 8 anos, ok? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Notando-me, né, André falando, notando-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Lísias percebeu que André não estava entendendo nada, né? E aí quis tornar tudo mais claro, né? Mais fácil para ele entender. E aí ele disse, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo. Fato é a roupa, né? Como se fosse um terno. Para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos. Nós, renascendo no planeta, somos portadores de um terno, né? Uma roupa, uma vestimenta suja para ser lavada no tanque da vida humana. E essa roupa imunda é o corpo causal, o nosso corpo. Tecido por nossas mãos, terá forma tecida por nós mesmos, de acordo com o que fizemos em vidas anteriores. Então, às vezes, você traz um corpo de carne com defeitos físicos, né? Ou você traz um corpo de carne com limitações e tudo mais, né? E ele diz aqui que é justamente um corpo tecido em vidas anteriores, né? Arlene está nos fazendo um questionamento aqui, vejamos o que é. Silvia, pode-se dizer, então, que a Terra já é a primeira etapa do umbral? Entendi direito? Sim, querida, nós diremos o seguinte, que coladinho, né? Coladinho aqui a crosta, nós temos o umbral, né? Vamos olhar, imaginar aquela imagem da Terra, né? Aquela que a gente vê, de repente, mostrada pelos astronautas, né? A bolinha azul lá no espaço.
aura, né? Uma aura escurecida, aquela região é umbral. Ou seja, o umbral inicia-se aqui na crosta, né? E vai até planos mais altos, né? Existe o que a gente chama de umbral inferior, umbral médio e umbral superior, ok? E aí a Arlene está dizendo aqui, tinha feito uma pergunta para você na explicação da zona nevoeira, me esclareceu. Ah, ok, então eu expliquei 2 vezes, que bom. Ok, bom, e aí ele continua, né? Da questão do terno, né? Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, ou seja, quando a gente reencarna, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. O que é isso? É que nós, né, quando nós chegamos aqui na matéria, já cheios de problemas, né, cheios de dívidas a resgatar, ao invés de focarmos na nossa melhoria íntima, a gente começa a se ligar em coisas materiais, anseios, né? A desejo de riqueza, de posição social, a gente coloca para fora, de repente, o orgulho, se você nasce numa família um pouco mais abastada, se você tem uma posição qualquer de destaque na sociedade, e esquece que você já está com a roupa suja, precisando lavar aqui na vida, né? E além de não lavar, ainda suja mais. Ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como então regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Não é? A pergunta do Ulisses. Se quando eu reencarnei para tentar limpar a minha roupa, né? Estava toda suja das minhas iniquidades, das minhas faltas pretéritas, limpar a minha roupa para que eu pudesse ter acesso a planos mais elevados. E se eu não fiz isso, como então eu posso aspirar a retornar, após a minha desencarnação, aspirar a retornar a planos mais elevados com aquela roupa imunda? E a questão da veste nupcial, lembra da parábola do festim de bodas de Jesus? Né? Todos são convidados ao festim, mas só vai entrar, só vai ficar aquele que estiver vestido corretamente, né? E aí Lísias continua. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena, né? Então, o que nós temos aqui? Passar, né, aquele período onde nós vamos ficar drenando, purgando, né, todas aquelas iniquidades, todos aqueles malfeitos que nós deveríamos ter expurgado durante a nossa encarnação, mas que não só não expurgamos, como adquirimos mais problemas. Então, nós não podemos entrar no festim de bodas, que são as esferas espirituais melhores, sem estar devidamente purificados para isso, né? Então, André Luiz fala aqui, a imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Realmente, foi um exemplo excelente de Lísias, né? Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Olha aí, gente. O umbral é uma região de profundo interesse
para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Gente, entende? O umbral concentra tudo que não nos serve para a vida superior. É no umbral que nós precisamos começar a deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, né? O nosso apego à matéria, o apego aos títulos da terra. Vamos nos lembrar que André Luiz permaneceu 8 anos no umbral, e André Luiz chegou ao umbral se achando, né? Ele não tinha religiosidade, era ateu, né? Era ateu. Ele era um homem muito orgulhoso, muito vaidoso da sua posição de cientista, da posição social que desfrutava na Terra. Era um homem voltado a excessos, tinha uma vida um pouco desregrada, embora fosse casado, pai de família, não é? Então, ele valorizava o quê? Ele valorizava a projeção social, valorizava a riqueza, valorizava títulos. Ele não valorizava efetivamente o lado espiritual, que é a nossa verdadeira essência, não é? A nossa verdadeira essência. Então, ele diz aqui, Lísias fala, que o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Viu aí, Arlênio? O umbral fica em torno do planeta, como eu falei. Né? Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente na Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Gente, você veja o que ele diz aqui, né? Veja o que ele diz aqui com relação ao umbral. Nós sabemos, né, que infelizmente a maioria das pessoas que vivem aqui no planeta absolutamente não tem o menor interesse em cuidar do seu espírito. Nem pensa, nem se preocupa em se espiritualizar. Muitas vezes nem acredita que existe alguma coisa além da matéria. Acredita que morreu, quando o corpo físico morreu, tudo terminou, virou pó, virou fumaça. Né? O número de pessoas que pensa assim é enorme, infelizmente é enorme.
Então, essas pessoas, quando desencarnam, elas não têm o menor preparo para esse retorno à vida espiritual. Né? E aí, Lísias diz o seguinte, que nem todos são maus, verdadeiramente maus, para serem enviados para zonas de maior sofrimento, né? Nem são bons o suficiente. No meio termo, só que são muitas pessoas, muitos espíritos. E ali elas vão se misturar desejos, seus anseios, com todos os seus vícios. Você poderia dizer que o umbral é uma cópia, basicamente, de tudo que acontece aqui na Terra. Nós aqui não estamos em meio a pessoas de diversos pensamentos, diversos níveis de entendimento, diversas vibrações, no umbral também. Cabe a nós, não é? Cabe a nós, como eu falei, se nós desejarmos não estagiar por muito tempo nesta região, já agora prepararmos a nossa espiritualização, a nossa reforma íntima, a nossa mudança. Não é? Ou se por acaso, ao desencarnar, nós estivermos demorando muito nessa região, nós temos que... O que está acontecendo? Por que eu estou aqui ainda? Né? Vou orar, porque a oração é a solução para tudo. Vou orar e pedir a Deus que me auxilie a sair daqui. Eu não desejo ficar aqui. Eu desejo ir para um local onde eu possa estudar, onde eu possa aprender mais, onde eu possa trabalhar e ser útil. Não desejo ficar aqui. Deus me ajude, por favor. Nós sabemos, né? Nós já sabemos o que temos que fazer. Mas não vamos esperar chegar e ficar estacionados no umbral para começar essa reforma. Nós todos sabemos e nos conhecemos, sabemos as coisas que ainda fazemos de errado. E justamente por saber, né? Por saber as coisas que ainda fazemos de errado, é que a gente tem que começar a lutar contra elas. Então, se eu sei que eu sou agressiva no sou impaciente, todas aquelas coisas que eu identifico em mim ainda como mazelas que precisam ser eliminadas, eu tenho que começar desde já. Não vamos deixar para fazer isso quando estiver lá no umbral, né, gente? Melhor fazer agora aqui, né? Para que a gente, quando estiver desencarnado, passe o menor tempo possível lá nessa região umbralina, né? Ou seja, nós temos já todo o caminho das pedras, né? Nós podemos dizer o quê? Que nós temos o caminho das pedras e que só iremos estacionar muito tempo no umbral se nós quisermos. E aí é muito bom nós lembrarmos aqueles irmãos que falam assim, isso eu não consigo, isso eu não consigo fazer ainda, não consigo perdoar fulano, não consigo deixar de ser orgulhosa, porque afinal de contas eu sou isso, eu sou aquilo, na próxima encarnação eu faço. Só que entre esta encarnação e a próxima, que nós não sabemos como vai ser, onde vai ser, em que condição será, existe o período que nós iremos permanecer no umbral. Será que vale a pena? Será que vale a pena tanto orgulho, tanta vaidade, tanta prepotência, tanta atitude, muitas vezes intolerante, agressiva e melindrosa para com os nossos companheiros de caminhada, para depois, então, ficarmos estacionados, sabe Deus quantos anos, quantos séculos, né? Esgotando esses miasmas negativos que ainda teimamos em conservar nas nossas personalidades? É algo para pensar, né? Aqui, a nossa leitura. Valendo-me da pausa que exclamei impressionado. Como explicar? Então, não há por lá defesa, organização, porque eles falar que lá existe todo tipo de espíritos, né?
espíritos verdugos, vítimas, exploradores, explorados. André, mas como? Não tem defesa lá? Né? Maria Cláudia está nos fazendo... com um pouquinho de dificuldade. Acreditamos ser em virtude da nossa internet. Sim. Ela pergunta, todos têm que passar, Maria Cláudia pergunta, todos têm que passar pelo umbral, alguns vão direto para o nosso lar ou outras colônias. Maria Cláudia, o que acontece? Né? Nós vimos, né? Não deixar passar a oportunidade, com certeza, Rosana, com certeza. Bom, nós vimos o quê? Que o umbral é uma região, não é? Do planeta, né? Então, o que acontece? Algumas vezes, um espírito que já está efetivamente, que fez muito bem, que trabalhou muito bem, ele nem percebe essa passagem, né? Ele normalmente é acolhido por amigos espirituais e já se vê rapidamente. Né? Essa passagem vai depender muito de nós. Agora você vai nem sentir, vai passar direto, como se você estivesse, né, fazendo uma viagem e um dos trechos da sua viagem fosse um trecho meio tumultuado, mas você passa tão rápido por ele que você nem percebe, quando você já chegou no seu destino feliz. Né? Então, o tempo de permanência nosso no umbral, a percepção. Alguém está fazendo uma pergunta aqui, vejamos se eu consigo colocar. Consuelo diz, mas umbral não é uma das colônias, mas umbral não é uma das colônias do umbral, não entendi. Vejamos aqui. Digo, nosso lar. Sim, Consuelo, nosso lar fica no umbral. Fica no umbral, sim. Nosso lar fica no umbral. Inúmeras colônias ficam situadas no umbral. Ok? Eu já falei que existe um umbral inferior, um umbral mais ou menos médio, né? E um umbral superior. Nosso lar fica na região do umbral. Né? Vamos lembrar, né, daqueles filmes antigos, né, de faroeste. Você tinha toda uma região perigosa, infestada de índios, e você tinha um forte, né? Um forte onde ali você ficava protegido, mas em volta era toda uma região de perigo. Mas você tinha aquele núcleozinho, como um oásis, no meio de todo aquele turbilhão. É assim, né? Então, as colônias espirituais são como oásis, ok? Dentro do umbral, tá? Tanto que nosso lar tem as suas defesas magnéticas, para justamente não ser invadido por espíritos menos felizes que não têm condições de estar ali abrigados. Nós iremos ver isso aqui, ok? Um pouco mais adiante, tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que acontece, né? E aí, o Lísias, perguntei porque minha irmã perguntou há pouco aí nas mensagens. Assim, sim, nós falamos, ok, querida. Nós falamos justamente disso, né? Que nosso lar realmente fica, né? Fica dentro do umbral, como inúmeras outras colônias espirituais, ok? Bom, e aí André Luiz pergunta, mas como? Não tem defesa por lá? E aí Lísia sorri e esclarece. Organização é atributo dos espíritos organizados. O que quer você? A zona inferior, a que nos referimos, é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão, né? O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe.
Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Olha que coisa interessante. Mesmo no umbral, não é? Mesmo lá naquele momento, o espírito vai ficar lá o tempo que for necessário. Ele sempre está sendo monitorado por Deus. Ele não deixa de ter a proteção divina. Ele vai ficar lá o tempo que ele precisar ficar, né? Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Entenderam agora? Então, o que acontece? A maioria de nós encarnados, pela nossa invigilância, pelo nosso desinteresse pelo nosso lado espiritual, ok? Quando desencarnamos, ficamos entre, né, a crosta e um plano espiritual melhor, né, que é essa região umbralina, né, porque, como ele disse aqui, a maioria das pessoas não é uma pessoa efetivamente má, muito má, que precisa ir para uma região mais destinada a esses espíritos realmente empedernidos, né, endurecidos. Nem é um espírito de luz suficiente para ir aos páramos celestiais. Então, fica ali no meio termo, onde vai ser peneirado, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, não nos condena a ficar nessa região para sempre. Aliás, não existe isso. Todos nós vamos evoluir, todos nós vamos nos melhorar. E quando o espírito que ali está no umbral se cansa, deseja realmente ser socorrido, pede ajuda, ele é auxiliado imediatamente e é levado para uma dessas inúmeras colônias que existem na região, né? Inúmeras colônias que existem na região. Então, o que ele fala aqui, né? Deus, né, permitiu que se erigissem essas colônias como o nosso lar, nessa região do umbral, e elas são consagradas ao trabalho de socorro espiritual. Creio, então, observei, isso é o André Luiz falando, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Olha aí a pergunta que alguém está falando, né? A Terra e o umbral baixo, né? O nosso lar é o médio, né? Efetivamente, eu diria, Arlene, que no umbral existem as furnas, tá? Existem as furnas, as reuniões das cavernas, regiões bem mais difíceis. Num dos livros de André Luiz, né, se eu não me engano, Libertação, existe uma região muito tenebrosa, né, do umbral mesmo, onde ficam espíritos voltados totalmente para o mal. Então, esse é o umbral inferior, né? Nosso lar estaria no umbral médio, né? E a colônia, acho que é Nova Aurora, não sei bem. Algumas outras colônias estão num nível mais alto. Acho que esse era o nome de uma que foi Nova Alvorada, se eu não me engano. É um pouquinho mais acima de nosso lar, tá? Então, as furnas, os abismos são considerados umbral inferior, né? O nível ali de nosso lar é umbral médio e acima são colônias mais evoluídas, ok? A Consuelo está perguntei também se reconhecemos outros irmãos no umbral. Olha, Consuelo, eu diria que é possível que aconteça, ok? Como também é possível que não aconteça. Por quê? Vamos nos lembrar do que ocorre no Vale dos Suicidas, né? Os suicidas estão sempre lá no Vale dos Suicidas, tão preocupados com eles mesmos que nem se preocupam. E Camilo Cândido Botelho, né, que relata no livro Memória do Suicida, que eles passaram anos ali juntos e ninguém nem se preocupou em perguntar o nome um do outro, né? Então, em geral, quando as pessoas estão ali no umbral tão preocupadas com elas mesmas, preocupam com quem está ao lado. Então, acredito que possa acontecer, mas que não seja algo fácil nem comum, ok? Conselho também as preces de encarnados podem vir a alterar algum tempo de permanência ou somente a renúncia de seus próprios atos? A renúncia, Consuelo. As preces, efetivamente, vamos nos lembrar, né,
vamos nos lembrar que a mãe de André Luiz permaneceu 8 anos no umbral e a mãe dele orou muito por ele todo esse tempo. Orou muito por ele, mas somente as preces dela não foram suficientes. Fazer você pensar, mas não vai tomar a decisão por você. Ela pode te estimular, ok? Mas não vai tomar a decisão por você, porque foi André Luiz que decidiu pedir ajuda quando ele não aguentava mais, ok? Não sei se já respondi. Deixa eu ver alguma coisa. Acho que já respondi. A Elizabeth Aguiar faz uma pergunta aqui que eu não estou entendendo muito bem. Ela diz: o pão falado é o espiritual faltando nos lares. Eu não entendi muito bem, querida, o que você quis dizer aqui. Estou um pouco perdida com a sua pergunta. Se você puder me esclarecer, ok? Sim, a Arlene está aqui me recordando realmente que é Alvorada Nova, né? Alvorada Nova, uma colônia mais evoluída. E aqui temos um outro questionamento da Elizabeth: o despertar de muitos do umbral pode vir de uma prece de um encarnado? Sim, querido, que eu estou falando. A prece vai auxiliar, né, o espírito, de repente, a ter aquele despertamento, a buscar alguma coisa melhor para ele. Mas ela não vai determinar que ele faça. Entendeu? Porque quantas vezes as pessoas são refratárias às nossas preces, não é? Como eu falei, a mãe de André Luiz passou muitos anos orando por ele, pedindo para ele sair de lá, mas ele só saiu realmente 8 anos depois, quando ele se conscientizou que não aguentava mais aquele lugar. Mas a prece, com certeza, é como se nós fôssemos regando uma plantinha, né, aos pouquinhos, até que ela deixe de ser seca, né? E ela realmente possa fluir, né? Possa crescer na terra já adubada, na terra já umedecida, ok? Então, vamos continuar aqui para nós concluirmos o nosso capítulo. Então, ele diz: creio, então, observei que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Olha o que André está dizendo. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Olha o que ele vai dizer agora. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Tá? Olha a sintonia. Olha a sintonia. Né? Conforme nós nos comportamos aqui, o nosso pensamento vai criar aquela nuvem de sintonia, como se fosse um radar, e vai captar aqueles espíritos que sintonizam conosco. E eles serão atraídos para nós. É por isso que nós sempre dizemos: qual o tipo de companhia espiritual que você deseja ter ao seu lado? Espíritos menos felizes, espíritos zombeteiros, espíritos vingativos, espíritos obsessores que vão te induzir ao mal, ou espíritos bondosos que vão te orientar e te induzir a fazer o bem? Esse tipo de espírito que estará ao seu lado será aquele espírito que você irá atrair pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, né? Pelos seus interesses. Certo? Então, vamos lá. Toda alma é um imã. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível
que se segue a humanidade visível. Nós sabemos, né, que existem muitos espíritos, 3 a 4 vezes mais em número do que encarnados, né? Espíritos desencarnados que espíritos encarnados à nossa volta, como falou o apóstolo Pedro, estamos cercados por uma nuvem de testemunhos, né? As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Vocês já imaginaram querer ajudar alguém que não quer ajuda? Já imaginaram querer retirar de uma região dessa, como umbral, de uma região de sofrimento, de uma região em que você só está se afundando cada vez mais nos seus erros e nas iniquidades, aquele espírito que acha que está tudo muito bom? É como você querer explicar a alguém que o comportamento dela está errado quando ela acha que ela está certa. Não é? E ele aqui faz um exemplo, dá um exemplo muito interessante da dificuldade que os bombeiros enfrentam ao tentar apagar um incêndio, né? A labareda, a fumaça, aquele calor, aquela coisa toda. É exatamente isso que os abnegados trabalhadores, os socorristas do umbral passam ao tentarem ajudar aqueles espíritos empedernidos que lá se encontram. Né? Ele diz aqui, é necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se está lhe oferecendo. Interromper as notícias, sumamente impressionada, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão... Ah, sim, agora que eu entendi a história do pão. Levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por longos instantes, acentuou ao despedir-se. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Nossos queridos mensalistas e olha a pergunta que Lísias deixa no ar para André Luiz. Será que você está pronto para fazer esse trabalho? Estou aqui agora com as nossas meninas, a gente está reunidos aqui. Então, meus queridos, nós entendemos aqui, nesse finalzinho da nossa leitura, né? Temos o planeta Terra, em volta da Terra temos a região umbralina. E nesta região umbralina estão as colônias espirituais. Nós sabemos, com a ajuda de vocês, bom, então, André Luiz, né, quando Lísias fala para ele do trabalho que é feito para socorrer esses espíritos, a gente quer trabalhar. Mas aí Lísias pergunta... Obrigado, pessoal. Grande abraço. Lembrando que Lísias falou da enorme dificuldade da abnegação, do entendimento, da benevolência que o espírito quer ter dentro dele, para querer socorrer a quem não quer ser socorrido. Quem acha que está ótimo, que está tudo bem. Não é? E aí nós podemos fazer um paralelo com os nossos irmãos que estão envolvidos pelo consumo de drogas. Quantas vezes, né, é oferecido a esses irmãos ajuda para que eles saiam do domínio da droga e eles não desejam sair. Nossos queridos mensalistas, mas como é difícil trabalhar com pessoas que são viciadas em drogas, tentar mostrar a elas o malefício daquilo, se elas não têm o menor interesse em deixar de usar a droga. É mais ou menos isso.
que acontece nas regiões umbralinas, com o trabalho realizado por esses irmãos abnegados. E aí, Lícias pergunta, André, você está pronto? Nossos queridos não é fácil. Quem de nós se acha pronto para realizar isso? Realmente é preciso muito amor, muita dedicação, muita abnegação. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Gente, vou aproveitar esses nossos últimos minutinhos aqui para dar uma passada rápida e ver as perguntas, se tem algumas perguntas aqui que nós não respondemos. A Consuelo pergunta se essa é a região, então, que alguns espíritos de luz precisam de autorização específica para atuar. Creio que você está se referindo às zonas profundas, né, as furnas. Sim, é necessário, sim, uma autorização específica para que eles possam ir até lá, ok? Que é uma região, inclusive, perigosa. E aí depois temos rapidamente Elizabeth, o despertar de muitos no umbral pode vir de uma prece, sim, nós falamos que sim, pode acontecer. Falando da Alvorada Nova, temos nossos outra colocação. Queridos mensalistas e doadores aqui da Casa Maria de Maria. Muito obrigada, que ótimo, querida. Arlene, isso é muito comum, né, Silvia? Queremos ajudar algumas pessoas, mas elas não aceitam, exatamente. Liana nos dando boa noite, Liana. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Consuelo aqui nos falando mais alguma coisa. Olha, lê as minhas. Consuelo, que eu acho que eu já te respondi, será que não? Um instante de silêncio aqui nós temos a nossa Arlene, gratidão pelos estudos maravilhosos, está nesse momento, estudando, evoluindo um pouquinho. Consuelo, querida, eu tenho a impressão que já lhe respondi, né? Nas nossas colocações de hoje, mas se por acaso nós tivermos alguma dúvida, você pode falar comigo. Nosso tempo acabou, então temos que iniciar agora a nossa Ave Maria. A comunidade terapêutica Salve Assim é uma entidade filantrópica de assistência e cuidados de dependentes químicos e familiares, promovendo o tratamento gratuito a pessoas em vulnerabilidade pelo uso de álcool e outras drogas. Hoje, a Salve Assim acolhe